Leitura do livro do profeta Isaías. O Senhor Deus deu-me língua adestrada, para que eu saiba dizer palavras de conforto à pessoa abatida. Ele me desperta cada manhã e me excita o ouvido, para prestar atenção como um discípulo. O Senhor abriu-me os ouvidos, não lhe resisti nem voltei atrás. Ofereci as costas para me baterem e as faces para me arrancarem a barba. Não desviei o rosto de bofetões e cusparadas. Mas o Senhor Deus é meu auxiliador, por isso não me deixei abater o ânimo. Conservei o rosto impassível como pedra, porque sei que não sairei humilhado. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Leitura da Carta de São Paulo aos Filipenses. Jesus Cristo, existindo em condição divina, não fez do ser igual a Deus uma usurpação, mas ele esvaziou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo e tornando-se igual aos homens. Encontrado com aspecto humano, humilhou-se a si mesmo, fazendo-se obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou acima de tudo e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Assim, ao nome de Jesus, todo joelho se dobre no céu, na terra e abaixo da terra, e toda língua proclame: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas. Naquele tempo, toda a multidão se levantou e levou Jesus a Pilatos. Começaram então a acusá-lo, dizendo: Achamos este homem fazendo subversão entre o nosso povo, proibindo pagar impostos a César e afirmando ser ele mesmo Cristo, o rei. Pilatos o interrogou: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu, declarando: Tu o dizes. Então Pilatos disse aos sumos sacerdotes e à multidão: Não encontro neste homem nenhum crime. Eles, porém, insistiam: Ele agita o povo, ensinando por toda a Judéia, desde a Galiléia, onde começou, até aqui. Quando ouviu isto, Pilatos perguntou: Este homem é galileu? Ao saber que Jesus estava sob a autoridade de Herodes, Pilatos enviou a este, pois também Herodes estava em Jerusalém naqueles dias. Herodes ficou muito contente ao ver Jesus, pois havia muito tempo desejava vê-lo. Já ouvirá falar a seu respeito e esperava vê-lo fazer algum milagre. Ele interrogou-o com muitas perguntas. Jesus, porém, nada lhe respondeu. Os sumos sacerdotes e os mestres da lei estavam presentes e o acusavam com insistência. Herodes, com seus soldados, tratou Jesus com desprezo, zombou dele, vestiu-o com uma roupa vistosa e mandou de volta a Pilatos. Naquele dia Herodes e Pilatos ficaram amigos um do outro, pois antes eram inimigos. Então Pilatos convocou os sumos sacerdotes, os chefes e o povo, e lhes disse: Vós me trouxestes este homem como se fosse um agitador do povo. Pois bem, já o interroguei diante de vós e não encontrei nele nenhum dos crimes de que o acusais, nem Herodes, pois o mandou de volta para nós. Como podeis ver, ele nada fez para merecer a morte. Portanto, vou castigá-lo e o soltarei. Toda a multidão começou a gritar: Fora com ele! Solta-nos Barrabás! Barrabás tinha sido preso por causa de uma revolta na cidade e por homicídio. Pilatos falou outra vez à multidão, pois queria libertar Jesus. Mas eles gritaram: Crucifica-o! Crucifica-o! E Pilatos falou pela terceira vez: Que mal fez este homem? Não encontrei nele nenhum crime que mereça a morte. Portanto, vou castigá-lo e o soltarei. Eles, porém, continuaram a gritar com toda a força, pedindo que fosse crucificado. E a gritaria deles aumentava sempre mais. Então Pilatos decidiu que fosse feito o que eles pediam. Soltou o homem que eles queriam, aquele que fora preso por revolta e homicídio, e entregou Jesus à vontade deles. Enquanto levavam Jesus, pegaram um certo Simão, de Cirene, que voltava do campo, e impuseram-lhe a cruz para carregá-la atrás de Jesus.
seguia uma grande multidão do povo e de mulheres que batiam no peito e choravam por ele. Jesus, porém, voltou-se e disse: Filhas de Jerusalém, não choreis por mim. Chorai por vós mesmas e por vossos filhos. Porque dias virão em que se dirá: Felizes as mulheres que nunca tiveram filhos, os ventres que nunca deram à luz e os seios que nunca amamentaram. Então começarão a pedir às montanhas: Cai sobre nós. E às colinas: Escondei-nos. Porque, se fazem assim com a árvore verde, o que não farão com a árvore seca? Levavam também outros 2 malfeitores para serem mortos junto com Jesus. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali crucificaram Jesus e os malfeitores, um à sua direita e outro à sua esquerda. Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem. Depois fizeram um sorteio, repartindo entre si as roupas de Jesus. O povo permanecia lá, olhando. E até os chefes zombavam, dizendo: A outros ele salvou. Salve-se a si mesmo, se, de fato, é o Cristo de Deus, o escolhido. Os soldados também caçoavam dele, aproximavam-se, ofereciam-lhe vinagre, e diziam: Se és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Acima dele havia um letreiro: Este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores crucificados o insultava, dizendo: Tu não és o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós. Mas o outro repreendeu, dizendo: Nem sequer temes a Deus, tu que sofres a mesma condenação? Para nós, é justo, porque estamos recebendo o que merecemos. Mas ele não fez nada de mal. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim, quando entrares no teu reinado. Jesus lhe respondeu: Em verdade eu te digo, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Já era mais ou menos meio-dia e uma escuridão cobriu toda a terra até as 3 horas da tarde, pois o sol parou de brilhar. A cortina do santuário rasgou-se pelo meio, e Jesus deu um forte grito: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Dizendo isso, expirou. O oficial do exército romano viu o que acontecerá e glorificou a Deus, dizendo: De fato, este homem era justo. E as multidões, que tinham acorrido para assistir, viram o que havia acontecido e voltaram para casa, batendo no peito. Todos os conhecidos de Jesus, bem como as mulheres que o acompanhavam desde a Galiléia, ficaram à distância, olhando essas coisas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, hoje nos encontramos no limiar da Semana Santa, contemplando o mistério central de nossa fé, a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. As leituras que acabamos de ouvir nos convidam a uma jornada profunda pelo vale da humilhação, do sofrimento e da entrega total. É uma jornada que nos desafia, nos perturba, mas que, paradoxalmente, nos oferece a maior esperança que o mundo já conheceu. Imaginemos por um momento a cena descrita pelo profeta Isaías. Um homem que, todas as manhãs, desperta com o ouvido atento à voz de Deus. Um homem que recebeu a língua dos instruídos para falar palavras de conforto aos abatidos. E, no entanto, este mesmo homem enfrenta oposição brutal. Ofereci as costas para me baterem e as faces para me arrancarem a barba. Não desviei o rosto de bofetões e cusparadas. Quem é este misterioso servo sofredor de quem Isaías fala? Por séculos, o povo judeu se perguntou sobre sua identidade. Seria o próprio profeta? Seria o povo de Israel como um todo? Para nós, cristãos, a resposta se revela no rosto ensanguentado de Jesus de Nazaré, em suas costas dilaceradas pelos açoites, em sua face desfigurada pelos golpes. Mas o que torna a descrição de Isaías ainda mais surpreendente é a atitude deste servo. Não desviei meu rosto. Tornei minha face dura como pedra. Este não é um sofrimento imposto contra a vontade da vítima. É um sofrimento aceito conscientemente, enfrentado com determinação e coragem. O Senhor Deus é meu auxiliador, por isso não me deixei abater.
Esta profecia, escrita séculos antes de Cristo, encontra seu cumprimento perfeito na atitude de Jesus descrita na carta aos Filipenses. Paulo nos apresenta um hino cristológico de beleza e profundidade incomparáveis. Nele contemplamos o mistério da kenosis, o esvaziamento voluntário de Cristo. Ele, existindo em forma divina, não considerou como presa agarrar o ser igual a Deus. Que palavras desconcertantes! Ao contrário de Adão, que tentou ser como Deus através da desobediência, Jesus, que era Deus, não se agarrou a essa condição. Em vez disso, esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo. Reflitam profundamente sobre este paradoxo. O Senhor do Universo torna-se servo. O Criador se faz criatura. O Eterno entra no tempo. O infinito se limita. O imortal abraça a mortalidade. E não apenas isso, humilhou-se a si mesmo, fazendo-se obediente até a morte, e morte de cruz. A cruz, instrumento de tortura reservado aos criminosos mais desprezíveis, símbolo de maldição na cultura judaica, emblema da crueldade do poder imperial romano. É este o destino que Jesus abraça voluntariamente. É este o caminho que ele percorre com determinação inabalável. E é aqui que chegamos ao Evangelho de Lucas, com sua narrativa extensa e detalhada da paixão. Lucas, o médico, o observador cuidadoso, nos conduz passo a passo pelo caminho da cruz. Vemos Jesus diante de Pilatos, diante de Herodes, novamente diante de Pilatos. Vemos a multidão manipulada gritando: "Crucifica-o!" Vemos Barrabás, um assassino, sendo libertado enquanto o autor da vida é condenado. A narrativa de Lucas é repleta de ironia trágica. Aquele que curou inúmeros enfermos agora caminha ferido para a execução. Aquele que ressuscitou mortos agora se dirige para o próprio túmulo. Aquele que ensinou o amor aos inimigos agora é objeto de ódio violento. E então, na cena da crucificação, Lucas nos mostra detalhes que tocam profundamente nossos corações. Jesus, pregado entre dois criminosos, ora: "Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem." Em meio à dor física mais intensa, em meio à humilhação pública, sua preocupação é com o perdão daqueles que o crucificam. Um dos criminosos o insulta, ecoando os escárnios dos líderes: "Se és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós." Mas o outro reconhece sua própria culpa e a inocência de Jesus e súplica: "Jesus, lembra-te de mim, quando vieres no teu reino." A resposta imediata de Cristo é uma promessa de paraíso, mesmo em seu momento de maior agonia. E finalmente, o grito que resume tudo: "Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito." É o grito de entrega total, de confiança absoluta. É o cumprimento perfeito daquilo que o servo sofredor de Isaías havia anunciado: "O Senhor Deus é meu auxiliador, por isso não me deixei abater." Meus queridos irmãos e irmãs, o que estas leituras têm a nos dizer hoje, em nossa realidade concreta? Como o caminho do servo sofredor ilumina nossas próprias vidas? Primeiro, elas nos desafiam a confrontar o mistério do sofrimento. Vivemos em uma cultura que foge do sofrimento a todo custo, que o médica, o anestesia, o esconde. Mas a cruz nos ensina que o sofrimento, quando abraçado com amor e oferecido a Deus, pode se tornar um caminho de redenção. Não que devamos buscar o sofrimento por si mesmo. Isso seria masoquismo, não cristianismo. Mas quando o sofrimento inevitável cruza nosso caminho, a doença, a perda, a rejeição, o fracasso, podemos transformá-lo, através da união com Cristo, em um caminho de crescimento espiritual. Segundo, estas leituras nos convidam à humildade autêntica. Não uma humildade fingida ou calculada, mas o verdadeiro esvaziamento de nós mesmos seguindo o exemplo de Cristo. Em um mundo obcecado pelo status, pelo poder, pela afirmação do ego, a kenosis de Cristo é revolucionária. Ela nos chama a servir em vez de sermos servidos, a dar em vez de acumular, a elevar os outros em vez de nos promovermos. Terceiro, as leituras de hoje nos falam sobre o perdão radical. As palavras de Jesus na cruz, "Pai, perdoa-lhes", desafiam todas as nossas justificativas para manter ressentimentos e alimentar rancores.
Se Cristo pôde perdoar seus torturadores e assassinos no auge de seu sofrimento, que desculpa temos para não perdoar aqueles que nos magoaram? Quarto, a paixão de Cristo nos ensina sobre a confiança em Deus em meio às trevas. Em tuas mãos entrego meu espírito. Esta é a oração que somos chamados a fazer nos momentos em que não compreendemos os caminhos de Deus, quando tudo parece desmoronar, quando nos sentimos abandonados. É a confiança de que, mesmo quando não podemos ver a luz no fim do túnel, Deus está conosco na escuridão. Finalmente, estas leituras nos lembram do desfecho glorioso que aguarda o servo sofredor. Como Paulo nos diz, por isso Deus o exaltou acima de tudo e lhe deu o nome que está acima de todo nome. A cruz não é a última palavra. A humilhação não é o fim da história. O sofrimento não é o destino final. Depois da Sexta-feira Santa vem o Domingo de Páscoa. Depois da cruz vem a ressurreição. Depois da morte vem a vida eterna. Enquanto nos preparamos para adentrar os mistérios da Semana Santa, que possamos caminhar com Cristo em seu caminho de sofrimento, mas sempre com os olhos fixos na esperança da ressurreição. Que possamos aprender dele a arte do amor que se entrega totalmente. Que possamos, como o bom ladrão, reconhecer em Jesus crucificado nosso Salvador e Rei. E que possamos, no fim de nossa própria jornada terrena, entregar nosso espírito nas mãos do Pai com a mesma confiança que Jesus demonstrou. Que a graça deste tempo sagrado transforme profundamente nossas vidas. E que a paz de Cristo, aquela paz que o mundo não pode dar, habite em seus corações hoje e sempre. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém.